isso, mas você tem que controlar os custos igual. E, gente, para quem se sente muito inseguro em trabalhar home office, eu digo para vocês que esse é o momento mais perfeito para isso. E por que eu falo isso? Não é porque eu quero motivar vocês, é porque, de fato, o mercado está home office, né? Os maiores escritórios hoje do Brasil estão trabalhando de casa. Agora mesmo eu estava assistindo o stories de uma arquiteta que eu acompanho, ela entregou hoje um projeto para Barcelona. Gente, a gente pode fazer projeto para o mundo inteiro. A gente tem isso aqui, ó, celular, internet, é só disso que a gente precisa. Então não se sintam inseguros com relação a isso. Mas não deixem passar, sabe, essa oportunidade de entrar no mercado agora. Porque depois, quando essa pandemia passar, o mercado vai voltar ao normal. E aí, se você já tiver estruturado, é isso aí, Gerson, modelo de trabalho tradicional ruiu, é isso aí, gente. Não é mais assim, as pessoas já entenderam que a internet está aí, que o home office funciona, tem pessoas que trabalham, tem empresas que estão rendendo muito mais à distância, ou seja, estão sendo mais lucrativas, porque os funcionários estão em casa, com conforto, né, sem aquele deslocamento do trânsito que a gente tem nas grandes cidades. Então aproveitem esse momento para entrar no mercado. Criem o Instagram de vocês, comecem a trabalhar o marketing de vocês, porque isso vai trazer resultados imediatamente e a longo prazo também. Então, deixa eu mostrar para vocês verem e entenderem isso. Então, gente, aqui eu tenho a planilha de custos, tá? Isso aqui é os custos do meu escritório. Aqui eu só lancei para vocês terem um número, mas eu quero explicar uma outra coisa para vocês com relação a isso. Então, seguinte, a gente tem que colocar, então, quais seriam os custos, né? A gente tem que colocar o aluguel, mesmo que a gente trabalhe em casa, a gente tem que sim contabilizar essa despesa, até para vocês começarem a guardar um dinheiro para o escritório, sabe? Para daqui a pouco comprar um computador novo, daqui a pouco para chamar um parceiro. Então, aqui eu tenho a minha lista de todas as despesas do meu escritório, certo? Depois, eu vou chegar aqui, ó, que aqui que é o mais importante. Olhem só. Eu vou considerar aqui a gente tem as despesas fixas, tá? E aqui eu tenho os meus custos de mão de obra, que seria o nosso trabalho, né? E de um possível estagiário. Então, eu fiz uma simulação aqui que a gente trabalha 160 horas semanais, que são 8 horas semanais, né? E eu tenho um salário aí de R$4.000. Gente, isso aqui é prolabore, tá? Não é lucro, não é o faturamento do escritório. Isso aqui, digamos, é o salário de vocês. Lógico que a gente vai ter mais a lucratividade do escritório, os outros ganhos. E aí, eu chego aqui, então, na minha hora do escritório. Então, é o meu custo mensal, mais o meu custo com mão de obra, eu chego num valor X, né? Que aqui, por exemplo, foi 5.250. E aí, eu tenho o custo da minha hora. Isso aqui que vocês precisam entender. Agora, observem uma coisa. Se eu colocar aqui um estagiário trabalhando 30 horas para mim, tá? E vamos botar aí que ele vai ganhar R$1.000. Observem uma coisa. Quando eu coloco um estagiário para me ajudar, eu ganho 120 horas a mais para produzir no meu escritório. E a minha hora... Opa, deixa eu arrumar aqui. E olhem só, a minha hora, só com, no caso com a gente trabalhando sozinho, ela está custando aqui, né, como um exemplo, R$18,75. Lógico, se eu aumentar o meu salário, vai aumentar a minha hora, né? Mas se eu colocar um estagiário a R$1.000, a minha hora subiu para R$22. O que eu quero que vocês entendam com isso? Quando a gente começa a enxergar o nosso escritório, nós, né, a nossa profissão, a nossa função no escritório, através de horas, a gente para de ficar fazendo 1 milhão de detalhamentos desnecessários que o pessoal da obra nem vai enxergar.
A gente entende que muitas vezes eu trazer alguém para me ajudar, mesmo que não seja alguém fixo, que eu tenha que ter, né, pagar um salário mensal, me preocupar com essa despesa todos os meses, eu posso trazer alguém para trabalhar comigo conforme os projetos. Mas vocês conseguem perceber que o custo da minha hora, com relação à quantidade de horas de pessoas trabalhando, é uma diferença muito pequena. Então, às vezes, essa é uma grande jogada para vocês faturarem mais. Por quê? Porque vocês vão estar fazendo o projeto mais rápido, né? 2 pessoas juntas, elas vão render muito mais do que uma pessoa trabalhando sozinha. Então, essa é a jogada que vocês precisam entender em gestão, né? E aí algumas pessoas perguntam assim, mas tu cobra por metro, né? A gente cobra por metro ou a gente cobra por hora? Gente, a gente não pode cobrar por metro. Eu sei que vai ter clientes que vai insistir porque ele não sabe enxergar de outro jeito. Em último caso, vocês calculem por hora e mostrem para ele um valor por metro, assim, em último caso. Mas só em último caso. Por quê? Porque a gente trabalha com hora, né? São as nossas horas trabalhadas que nos fazem ter lucro ou não. E aí, por isso que é tão importante a gente saber o preço da nossa hora. Porque daí, quando o cliente liga pra gente e fala assim, ai, fulano, tu pode vir aqui dar um pulinho na minha obra? É rápido, só quero tirar uma dúvida contigo. Daí tu pega o carro, sai do escritório, né, ou sai de casa, gasta gasolina, gasta às vezes 1 hora com o trânsito para chegar naquela obra, mais 1 hora lá conversando com o cliente, depois mais 1 hora para voltar. E aí foi 4, 5 horas que você perdeu, né? Simplesmente perdeu o dinheiro. Claro que muitas vezes a gente tem que fazer algumas coisas no início principalmente e na obra de graça, sim, eu já fui várias vezes, até hoje, quando é uma obra que é muito importante para mim, que vai me trazer bastante visibilidade, eu faço questão de acompanhar ela, para que ela fique exatamente como eu planejei, para que me dê um portfólio depois. Só que o que eu quero que vocês entendam é que tem um custo isso. E é esse custo que vocês precisam enxergar, né? Porque hoje, por exemplo, se eu vou numa obra e não cobro do cliente, mas eu vou lá e eu uso ela para fazer o meu marketing, eu entendo que eu estou investindo no marketing do meu escritório, né? Não está sendo um custo para mim. Eu aproveito essa ida de graça para fazer marketing. Então eu vou lá, eu faço vídeos, eu posto a importância do acompanhamento, né? Como eu mostrei no workshop ontem, de a gente ter redes sociais estratégicas. Então vocês precisam ter essa mentalidade de aproveitar para ganhar dinheiro de alguma forma e entender que cada hora que você fica atendendo o cliente ou muitas vezes, né, fazendo algo que não vai te trazer resultado, isso está custando para ti, isso vai custar, tá? Então, a primeira planilha que a gente tem que ter é essa, é a dos custos gerais e do custo da nossa hora. Daí depois eu vou entrar na planilha, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é a precificação de projeto, né? Então, aqui eu tenho a minha hora e aí eu vou listar aqui tudo que eu vou realizar para o meu cliente. Então, gente, olha só, como que o Fernando está me perguntando como eu coloco isso no orçamento. Então, aqui, ó, eu tenho a coluna, deixa eu desligar essa luz aqui, proposta, né? Então, reunião inicial, elaboração da proposta, reunião de apresentação. Então, aqui, ó, eu vou lançando as horas, por exemplo, levei 1 hora para fazer a primeira reunião, né? Mais 1 hora aí para elaborar a proposta, mais umas 2 horas para apresentar. Percebem que aqui ele começa a levantar o custo, ó. E aí aqui eu tenho todo o levantamento de tudo. Essa aqui é a planilha de interiores. Então eu tenho todos os ambientes, olhem só, todos os ambientes do estudo preliminar. Depois eu tenho revisão do estudo preliminar, aqui vai entrar alteração de projeto, sabe, finalização. E aí depois eu vou para o meu projeto executivo, então aqui eu tenho todos os ambientes do meu projeto executivo. E aí no final eu vou ter um total de horas trabalhadas e um custo, né, total. E aí eu ainda tenho os custos extras que eu devo levantar,
que é aquele presentinho para o cliente, né? Aquela plotagem, o deslocamento até o cliente. E aí eu vou ter um custo total que custou meu projeto de fato, de acordo com a minha hora de verdade. E aí eu ainda vou aplicar 30% de lucro, que é uma média, né, gente? Isso pode variar. Vou aplicar o imposto de acordo com como eu faço a minha declaração, né? Pessoa física paga de um jeito, empresa paga de outro, até uma certa lucratividade, é um valor de imposto. Isso tudo é legal vocês verem com um contador. E aí eu vou ter no final um valor total da minha proposta. E aí aqui do ladinho, ó, eu vou depois aferir se de fato, né, eu vou trabalhando as horas dos projetos e aqui eu vou verificando se de fato eu cheguei nisso aqui que eu planejei, né? Então, quando eu tenho isso mapeado, eu consigo fazer o projeto daqui a pouco mais rápido para ter mais lucro, né? Daqui a pouco eu chamo alguém para me ajudar. Vocês conseguem mapear onde é que está o lucro de vocês, aonde que vocês estão demorando mais, aonde que daqui a pouco vocês deveriam ter processos, sabe? Então, por isso que é muito, muito importante a gente ter esse controle, né? E, inclusive, aqui no escritório a gente tem padronização para tudo. Então, a gente tem tanto essas planilhas para precificação de projeto, né, para os custos do escritório, como a gente tem a planilha de acompanhamento do projeto, que são as equipes, né? Alguém me perguntou aqui como que eu faço para passar para alguém a questão um estagiário trabalhar comigo home office, né? Justamente através dessas planilhas aqui. Eu tenho uma planilha de cada projeto e aí o arquiteto, no caso, que está trabalhando comigo em home office ou aqui no escritório, ele vai preencher a planilha comigo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora a planilha dos projetos, tá? O Fernando perguntou, as visitas você já põe nessa planilha ou fica para depois? Então, Fernando, se o cliente contratar, eu já coloco nessa planilha também. Se o cliente não contratou, ou se eu vou vender para ele em um segundo momento, eu precifico isso depois, sabe? Eu passo um orçamento de acompanhamento, mas igual eu vou vir nessa mesma planilha, vou calcular quantas horas eu vou me envolver nesse acompanhamento e vou passar o valor da minha visita para ele, por exemplo, tá? Então, gente, essa é a planilha da gestão. Isso é controle do escritório. E aí a gente tem uma segunda planilha, que são as planilhas dos projetos, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui, a minha primeira planilha é o meu cronograma. Quando o cliente assina o contrato comigo, eu entrego um cronograma de projeto para ele. E aí aqui eu coloco as datas, né, todos os eventos que a gente vai ter, que vai ser coleta de diretrizes, apresentação de referências, apresentação do estudo preliminar, apresentação para o cliente, né? E aqui são todos os projetos que eu vou entregar para o meu cliente que eu preciso desenvolver. E aí, em cima do meu cronograma, das minhas datas, é que eu vou entrar, então, na planilha de controle desse projeto. Então, isso aqui é o que a minha equipe, por exemplo, preenche quando ela vai fazer os projetos, né? E quando eu estou fazendo, eu também preencho. Então, eu vou colocar aqui o status, então aqui é em andamento ou concluído, e aí eu vou colocar a data que eu inicio esse projeto, a data que eu concluo ele e a quantidade de horas que eu gastei nele. Daí aqui, né, aqui eu tenho todos os ambientes, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é do interiores, tá? Todos os ambientes certinho, mapeado, né? Ninguém precisa pensar mais, é só olhar a planilha. E aí aqui eu vou colocando as horas de cada um, né? Então o pessoal vai preenchendo, comecei a montar a cozinha. Quantas horas eu fiquei aqui na cozinha? Daí lá no final, ela vai me dar a quantidade de horas que eu trabalhei nesse projeto. Daí o que eu faço? Eu volto naquela outra planilha que eu mostrei para vocês e eu preencho aqui, ó, verificação do custo real. Quanto que de fato eu gastei de horas nesse projeto, se bate com as horas que eu planejei, né? E aí muita gente me pergunta, mas como que eu planejo quantas horas? Gente, isso é teste, é fazendo.
se baseia pela faculdade, o tempo que vocês levavam para projetar, estipulem uma data, porque vai ser fazendo que a gente vai saber exatamente o tempo que a gente leva, né? Porque cada pessoa tem uma velocidade, tem uma maneira de trabalhar. E no fim tá tudo bem, né? Se a gente demorar um pouquinho mais num projeto, um pouquinho menos no outro, o importante é a gente ter esse controle e saber até onde a gente vai, né? Até onde a gente está tendo lucro ainda, até onde a gente está perdendo lucro, né? Então, por isso que é tão importante eu ter as planilhas de gestão de controle e as minhas planilhas de controle dos projetos. Então, nessa planilha aqui dos controles, a gente tem inclusive aqui até as especificações. Então, por exemplo, projetei a cozinha, aqui eu vou colocar qual que é o forno que eu usei, qual que é a máquina de lavar louça, qual que é a cuba. Todas as informações para quê? Para quando eu passar para o meu projeto executivo, que é esse aqui, a pessoa que for fazer esse projeto, e isso funciona muito bem para quando a gente terceiriza o projeto, a pessoa tem nessa planilha todas as informações referentes àquele projeto. Então aqui, a do executivo, eu vou ter na primeira coluna também os ambientes todos mapeados, ó, tudo que vai no projeto executivo. Aqui o status, né, do meu projeto, a data de início, a data de conclusão, novamente a quantidade de horas. E aqui, isso aqui também é bem legal, a gente tem uma padronização nos projetos. Ou seja, todos os projetos que entram no escritório, eles seguem essa linguagem aqui. Isso é legal vocês criarem. Vocês podem criar a nomenclatura que vocês quiserem. Aqui a gente chama de PE, underline, o nome do cliente, underline, o ambiente, underline, o RXX que vai ser a revisão. R1, R2, R3. Então, eu venho aqui, ó, vou dar um exemplo. Eu digito o nome do cliente e aí ele já atualiza todas as pranchas, ó. E daí a pessoa que está trabalhando comigo, ou até eu mesma, eu sei como que eu devo nomear aquela prancha lá no meu drive de projetos, né? Lá na pastinha dos clientes. E aí, para quem gosta de trabalhar home office com mais pessoas, olhem aqui, ó. Essa aqui é a planilha de controle das revisões. Então, aqui eu tenho o nome da prancha, a data da revisão, o status e a alteração. Então, para que funciona isso aqui? Eu fui lá e fiz um projeto nessa data, tá? Fiz aqui a lavanderia. Por exemplo, hoje, dia 29/5. Status concluída. Daí, o cliente me ligou e pediu para alterar. Eu vou anotar aqui a alteração e vou alterar de novo. R1, status, né? Ou a minha equipe fez a lavanderia. Tá concluída. Eu reviso, né? Eu reviso todos os projetos. Venho aqui e coloco as alterações que a pessoa precisa melhorar. E aí ela vai salvar de novo uma nova data e assim a gente vai indo para todas as revisões de todos os projetos. Por que é tão importante eu ter isso, gente? Porque às vezes o cliente altera o projeto, algumas vezes, né? Durante a obra, durante o projeto mesmo, ou a gente percebe que fez uma coisa e tem que arrumar, tá errado. Se a gente não mapear e não tiver o histórico do projeto, a chance de chegar uma revisão errada na obra é muito grande, né? Porque a gente não consegue lembrar de tudo. Muitas vezes o cliente pede uma alteração e depois ele esquece que ele pediu e daí ele liga, mas o que está acontecendo? Fizeram tal coisa? Eu falei, olha, mas tu me pediu alteração na data tal e por isso que a obra está com a prancha tal, porque a gente alterou isso lá naquela época e tal. Então a gente tem que ter essa rastreabilidade do projeto, porque cada projeto que a gente trabalha é um projeto único, né? É tudo muito exclusivo, são coisas muito diferentes. E, gente, é impossível a gente lembrar de tudo, né? Eu entrego um projeto, tem coisas que eu deleto, sabe? Eu não vou lembrar qual que foi a tinta que a gente trocou 2 semanas depois que, sei lá, que o projeto foi entregue. Às vezes a gente não lembra. Então, por isso que é tão importante a gente rastrear tudo isso. Tá, gente? Deixa eu ver aqui as perguntas que eu recebi para ir respondendo para vocês. Vamos lá. Deixa eu ver.
Aqui tem uma pergunta legal. Sobre detalhamento, você usa AutoCAD ou layout do Sketch? Eu não uso nenhuma das duas, gente. Eu uso o ArchiCAD, tá? Aqui no escritório a gente usa o Arch para fazer todo o projeto, toda a parte conceitual do projeto. Daí a gente leva tudo para o SketchUp. Daí lá a gente coloca toda a humanização do projeto. E aí depois a gente gera, daí a gente volta para o Arch e a gente monta o projeto executivo, tá? O Fernando colocou aqui, fala dos anúncios. Qual anúncio, Fernando? Aqui. Ó, arquitetos concorrentes cobram metro quadrado. Você leva em consideração? Então, gente, o fato é que arquiteto que cobra por metro quadrado é porque não sabe os custos dos seus projetos. E isso é muito, muito, muito comum. Muito comum. A gente normalmente não sabe, e eu não sabia também, então eu não julgo ninguém. Mas vocês conseguem entender agora que metro quadrado não tem relação nenhuma com hora? Vocês entendem? Porque assim, tem cliente que me liga e fala assim, eu quero fazer uma casa de 200 metros quadrados. Quanto que tu cobra o metro? E eu falo para ele assim, olha, eu não cobro por metro, eu cobro por hora. Porque tu pode chegar para mim e me pedir um pavilhão, tipo uma casa que é só um pavilhão com 200 metros quadrados. Ou tu pode vir e me pedir uma casa com 200 metros quadrados cheia de ambientes. E aí, a minha dificuldade de projetar vai ser muito maior do que a minha dificuldade num pavilhão, né? Concordam comigo? Então, gente, infelizmente tem pessoas que cobram barato no nosso mercado, muito barato. Infelizmente tem gente que cobra por metro quadrado. Só que essas pessoas, elas não sabem se posicionar. Elas não têm estratégia por trás do marketing delas. É por isso. Elas não são vocês que estão aqui, né, que estão buscando aprender mais, estão sempre fazendo algum curso, assistindo algum vídeo. A gente vai sim conseguir cobrar o que a gente quiser quando a gente aprende a gerar valor para o cliente, quando a gente realmente faz um bom trabalho e divulga esse nosso trabalho, né? A gente divulga o nosso trabalho. Alguém colocou aqui sobre anúncios do Instagram. Bom, deixa eu ver se eu entendi. Com relação a anunciar, é isso, né? Fazer anúncios. Então, gente, fazer anúncios no Instagram, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que entrar na plataforma do Facebook e aprender tudo sobre essa parte de Facebook Ads, que a gente chama, né? Sobre anúncios, tem um módulo no curso que eu faço ao vivo, né, com os alunos sobre isso. Então, eu não consigo explicar numa live um anúncio, como fazer um anúncio. Mas dentro do curso tem, e eu faço junto com os alunos, porque realmente é bem trabalhoso, tem que cuidar vários detalhes, tem que pensar no público. Mas é legal vocês estudarem isso. Olhem para isso, né? Comecem a pesquisar sobre isso. Inclusive, o Gerson Neto está aqui, acho que ele está aqui na live ainda, mas ele tem um Instagram incrível que ele ensina tudo sobre Instagram. Inclusive, ele nos deu 3 aulas bônus que vão estar dentro do curso sobre Instagram. Mas ele posta muita coisa legal para a gente divulgar o nosso escritório através do Instagram e das redes sociais. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Aqui. Qualquer alteração de projeto você considera como revisão? Quantas revisões você inclui no contrato? Sim, eu incluo as revisões lá naquela planilha de precificação, mas assim, a gente estima, né, gente, porque a gente não tem como ter certeza. O Insta dele, Gerson Neto. Depois eu posso postar um print do Instagram dele para vocês. Então, gente, a gente estima um tempo, tá? Mas o maior segredo que tá nessa questão de revisões de projeto, de alteração de projeto, não é nem tanto eu ter no contrato, porque eu coloco no contrato, tá? Normalmente eu coloco 2 alterações de projeto e 1 alteração nos renders, porque eu acho que para mim isso já é o suficiente. Mas tem gente que coloca mais. Quando o cliente, por exemplo, altera o projeto, depois que eu terminei o executivo, eu cobro,
Ah, é @Gersão, verdade, Lucas. Que bom que tu botou aí, eu falei errado. Quando o cliente pede alteração de projeto, depois que o projeto já foi aprovado, ele já me falou, Yasmine, pode fazer o executivo? Eu cobro daí, tá, gente? Eu cobro essa alteração porque eu já fiz todo o projeto, né? Então, eu cobro. Aqui, temos uma perguntinha. Vou poder tirar minhas dúvidas na mentoria? Sim, gente. Bom, a gente está com as vagas abertas do curso Viver de Arquitetura. Na verdade, não é um curso, é uma mentoria, onde ela vai acontecer ao vivo durante 4 quartas-feiras, tá? Então, vão ser 4 quartas-feiras à noite, ao vivo, através do Zoom. Sabem o aplicativo do Zoom? Lá, todo mundo vai interagir, vai poder conversar entre si. Tem grupo no WhatsApp e sim, eu deixo o chat aberto para todo mundo ir perguntando. Isso já está acontecendo. Amanhã a gente tem mais uma aula da mentoria anterior. E vocês podem ir mandando as dúvidas ali em tempo real. Eu paro, eu respondo as dúvidas, eu olho o negócio de vocês com vocês. E toda semana a gente trabalha um conteúdo, né? Então, um dia a gente vai trabalhar sobre branding e posicionamento. No outro dia a gente vai trabalhar sobre gestão. Então, essas planilhas todas estão lá dentro do curso para que vocês aprendam a usar elas e possam fazer download delas. Na terceira aula a gente fala de marketing e na quarta a gente fala só sobre estratégia de vendas. Então, é legal porque cada semana vocês vão recebendo os materiais, os planos de ação e vocês vão colocando em prática de uma semana para outra. Essa mentoria ela realmente é ao vivo e é nesse formato para que eu consiga trazer o máximo de resultados para vocês, para que as dúvidas sejam solucionadas ali em tempo real, tá bom? Então, quem tiver interesse na mentoria, o link tá na bio, é só entrar lá, se cadastrar, vocês podem pagar em 12 vezes e assim, o valor tá muito bom, sério mesmo, assim, é um presente que eu fiz, porque eu realmente quero muito ajudar todo mundo que está aqui, está lutando para se posicionar no mercado, que eu sei que não é fácil. E ainda tem vários bônus. Tem o bônus da aula do Gerson Neto, do Instagram, né, que é como ter um Instagram profissional que dê resultado. Tem uma aula de vendas com a Milene Vargas, que é uma especialista em vendas. Tem todas essas planilhas, os contratos que eu uso no escritório, os briefings que eu uso. A Fernanda perguntou, vai ter essa mentoria mais para frente? Então, gente, essa é a última turma em formato. Essa é a última turma em formato de mentoria, tá? O curso ele vai existir, não agora, provavelmente daqui uns de mentoria. Aqui já está acontecendo, que realmente assim é muito envolvimento para mim, eu não consigo fazer muitas turmas. Então, gente, aproveitem essa oportunidade, porque vai ser a última em formato de mentoria, que vocês vão poder interagir ao vivo, vão poder conversar comigo, né? O grupo de WhatsApp é muito legal, a turma anterior tá lá trocando várias ideias, se ajudando muito. Então, assim, o que mais vale, na verdade, nos cursos que a gente faz é conhecer outros colegas, né? É ter essa troca e essa interação. Então, essa vai ser realmente a segunda e a última turma de mentoria. Então, não percam a oportunidade que as vagas estão abertas lá. É só se cadastrar. E eu estava falando dos bônus, né? A gente tem briefing. Eu vou fazer uma live só de briefing também, que é muito importante, né? Porque essa questão do cliente alterar o projeto está mais relacionado a nós fazermos um briefing bem feito com o cliente do que tanto se preocupar com a alteração. Hoje no escritório, a gente acaba fazendo um briefing tão bem que a gente quase não altera projeto, né? E isso é o segredo de ter um bom briefing. Inclusive tem gente aqui da mentoria que já está acontecendo. Dá um oizinho aqui quem é do curso que já está acontecendo. Tá certo, gente? Então, assim, a questão de alteração de projeto, sim, eu coloco nos contratos, mas é muito importante ter um briefing bem feito. Aqui a gente faz um briefing em 5 etapas. A gente conversa com o cliente em 5 etapas, para justamente ficar, assim, umas 2 horas e meia conversando com o cliente, para entender a fundo
sobre o negócio, sobre o projeto dele, né? Sobre o desejo dele. Então, esse é um dos principais fatores que faz não a gente precisar alterar projeto. Ah, olha aí. Quem é que tá aqui do curso Project Arc? Que eu não tô conseguindo enxergar a fotinho, mas eu sei que é da mentoria que já está acontecendo aqui. Project Arc, curso maravilhoso. Gente, o curso tá incrível, de verdade. Eu tô colocando tanta coisa e é tão legal a gente estar ali juntos, conversando, tirando as dúvidas. Daiane, isso mesmo. Daiane, seja bem-vinda. E é muito legal, é muito prazeroso para mim poder compartilhar todo o meu passo a passo, tudo que eu já consegui executar, que deu certo, sabe? Enfim, tá sendo muito incrível. Deixa eu ver aqui. Aqui, vamos lá. Você tem uma equipe de mão de obra para construção ou reforma ou cliente que contrata? Então, gente, eu tenho algumas pessoas que eu indico para o cliente, que são pessoas que já fizeram trabalhos para outros clientes meus e que eles fazem um ótimo trabalho. Então, eu recomendo. Porém, eu não contrato, tá? Eu não faço contratação. Eu só faço visitas. Eu acompanho, eu chego na obra, eu faço uma revisão de tudo. Inclusive, a gente tem até deixa eu mostrar aqui para vocês, que tem dentro do curso uma planilha de acompanhamento de obra, que eu até entreguei para o pessoal semana passada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa, deixa eu virar minha tela aqui. Que é essa daqui, ó. Esse aqui é o meu relatório de visitas à obra. Isso aqui tá dentro do curso também, tá, gente? Onde eu visito a obra e eu preencho esse relatório. Aqui eu coloco descrição do que eu fui fazer, observações. Aqui eu coloco as fotos, né, as melhorias que precisam ser feitas na obra. Daí eu assino e eu entrego pessoalmente para o cliente ou eu envio para ele por e-mail, né? Então, quando eu faço uma visita na obra, eu preencho esse documento aqui para ter tudo registrado. Gente, a gente precisa ter tudo registrado. E isso torna o projeto, né, o nosso trabalho muito mais profissional, né? O cliente recebeu um relatório que a gente teve na obra, acompanhou, revisou tudo, né? Se preocupou em realmente acompanhar aquela obra de fato, revisar se está tudo sendo feito muito, muito bem feitinho. Todas as planilhas... a Libna é aluna também, né? Libna, tá no curso. Todas as planilhas que você cita serão disponibilizadas e explicadas? Sim. Gente, a Daiane tá aqui, ela pode falar para vocês. A gente tem uma aula inteira só sobre as planilhas, onde a gente preenche juntos todas elas. A gente tira dúvidas, né? Daqui a pouco para adequar para a realidade de vocês. Então, sim, a gente olha planilha por planilha com muita calma, com muita atenção. Tira todas as dúvidas, porque é fundamental que vocês saiam do curso sabendo, de fato, calcular a hora de vocês e a cobrar da maneira certa os projetos. Tá, gente? Então, sim, a gente vai ver todos os detalhes dessas planilhas. Olha aí a Daiane, é tudo muito bem explicado. Obrigada, Daiane. Então, gente, como conseguir parcerias? Essa é uma boa pergunta. A gente falou, inclusive, acho que em alguma das aulas, a gente vai falar amanhã na aula de marketing, de que forma que eu comecei parcerias do escritório, né? Eu procurei as pessoas que poderiam me trazer os clientes. E quem são essas pessoas? Essas pessoas podem ser corretores de imóveis, né? Pensem assim, o que eu vendo para o meu cliente? Eu vendo um projeto, por exemplo, de um apartamento, ou eu vendo, por exemplo, o projeto de uma residência, né? Então, quem é a pessoa, pensem dessa forma, quem é a pessoa que vem antes de mim? No caso, a pessoa que vai ter contato antes de mim com o cliente. Nesse caso, quem é? É o corretor de imóveis, né? Ele vai lá, ele compra um apartamento, por exemplo, e o corretor é quem vende para ele. Então, normalmente, o corretor indica algum profissional. Quando eu mudei para essa cidade que eu moro agora há 2 anos, e quando eu abri o meu escritório, meu primeiro escritório,
Eu visitei todas as imobiliárias da minha cidade e eu fiz parceria com muitos corretores. Então, o corretor, para mim, é um grande parceiro. O meu segundo grande parceiro são os construtores, né? São as pessoas que fazem obras e que eu indico. Então, é aquela coisa da reciprocidade, né? Eu indico eles para os meus clientes e eles me indicam sempre que eles têm algum cliente que está precisando de um profissional. Então, é muito importante vocês fazerem esse tipo de parceria, gente, tá? Vocês conversarem com pessoas que possam vir antes de vocês, que possam indicar vocês. Quem mais que eu costumo fazer parceria? Algumas lojas também, né? Lojas de imóveis, por exemplo. Hoje eu tenho uma loja que é a minha loja mais parceira, que é quem fez o meu escritório. Essa loja também me indica, né? Também me indica. É legal também fazer parceria com alguns fornecedores. Por exemplo, no meu escritório dos restaurantes, eu tenho uma parceria muito legal com uma empresa que vende produtos de cozinha industrial, sabe? O fogão, essas máquinas industriais para cozinha industrial de restaurante. Então, eu fui conhecer, né? Fui lá me apresentar para a maior loja que tem aqui na região, que vende esse tipo de equipamento. E o que eu fiz? Uma coisa legal vocês sacarem nessa coisa da parceria. Eu tenho que sempre ajudar esse meu parceiro. Esse é o grande segredo. Quando eu vou chegar para fazer parceria com alguém, eu preciso ajudar ele de alguma forma. Eu preciso resolver a vida dele. Porque senão eu sou só mais uma pessoa chegando para ele e oferecendo alguma coisa, né? Então, os corretores, por exemplo, eu posso ajudar o cliente a escolher o apartamento. Eu posso fazer uma reunião inicial, sem custo, com o cliente para ajudar a tirar as dúvidas dele. O corretor vai saber que esse profissional vai cuidar de todas as demais demandas após essa compra do apartamento, né? Então, eu vou estar dando um plus no trabalho dele. E essa loja de equipamentos de cozinha, eu gravo vídeos com eles. Olhem que legal. Então, eu divulgo a marca deles no meu escritório. E eles são super parceiros, porque eles aparecem para todos os meus clientes, né? Para possivelmente comprar os equipamentos deles. E a gente construiu uma parceria incrível dessa forma, né? Porque daí eu divulgo eles no meu Instagram através dos vídeos. E também isso me ajuda, porque eu mostro para o meu cliente as opções de equipamentos, né? Eu gero conteúdo e valor para ele. E é uma troca, né? A parceria tem que ser trocas. Então, procurem dentro da área que vocês querem atuar quem são pessoas que podem ser parceiras. Pode ser uma loja de imóveis, pode ser uma loja de revestimentos, né? Podem ser várias dessas pessoas que têm a ver com o tipo de serviço que vocês prestam. Uma dúvida: depois que as aulas do curso forem liberadas, elas terão acesso vitalício lá na plataforma? Sim, gente, sim. As aulas elas vão acontecer ao vivo, mas elas vão ficar todas gravadas. Durante a nossa aula, eu gravo ela, né? No Zoom a gente tem esse recurso. Tudo fica gravado, terminou a aula, no dia seguinte a gente sobe ela para a plataforma. Então, quem não conseguiu assistir durante aquele ao vivo, pode assistir no outro dia. Quem quiser assistir de novo, pode assistir também, né? Então, vai ficar tudo na plataforma, porque às vezes a gente tem que assistir de novo, né? A gente assistiu uma aula, daí daqui a pouco a gente volta lá para tirar algumas dúvidas, né? Então, sim, tá? Vai ficar gravado, vocês vão ter acesso quantas vezes vocês quiserem. A Estela perguntou qual vai ser o horário das aulas. As aulas vão acontecer das 18h30 até as 21h30, 22h, até mais, se for o caso, tá? E o que vai mandar o final da aula vai ser as perguntas de vocês. Realmente vai ser a interação de vocês. Então, o programa do curso ele acontece das 6h30, até as 9h30, 10 horas. Mais ou menos até umas 10. A gente vai ter muito conteúdo. E aí a gente vai tirando as dúvidas ao longo da aula. Eventualmente, se surgirem mais dúvidas, a gente pode continuar a hora, né? A noite é uma criança. E vai acontecer nas quartas-feiras, tá?
Fernanda perguntou, as aulas começam amanhã? Não, as aulas vão começar na outra semana. Sem ser a próxima quarta-feira agora. Deixa eu olhar aqui no calendário. Sem ser dia 3, porque o curso vai estar aberto às vendas até o dia 3, tá? Dia 3 a gente encerra as vendas do curso e daí na próxima quarta-feira, que é dia 10, começa o curso. Então, vai ser um dia fixo? Sim, vai ser todas as quartas-feiras a partir do dia 10. Porque aí vocês conseguem se organizar com calma, né, para participar. E, eventualmente, quem não conseguir estar naquela quarta-feira à noite, pode assistir no sábado, pode assistir no domingo. Eu sempre crio um grupo no WhatsApp, então, para quem já está dentro do curso, gente, provavelmente amanhã, mais tardar segunda-feira, eu já crio o grupo no WhatsApp para que vocês possam já interagir lá, conversar. Vocês vão receber um manualzinho de início do curso, onde vocês vão me responder as principais dúvidas, para eu encaixar dentro dos conteúdos as dúvidas específicas de vocês. Então, assim, o curso ele é muito, muito personalizado. Ele realmente é uma mentoria para que vocês realmente participam e tenham resultados, tá? Não é assim qualquer conteúdo, é bem exclusivo e por isso, inclusive, que não são muitos alunos, para que eu possa conversar com todos, conhecer todos. Eu faço questão de conhecer todo mundo, porque eu acho que é muito importante esse contato que a gente tem, né? Se eu tivesse tido essa oportunidade logo que eu me formei, nossa, eu agarraria com meus 2 braços, mãos e tudo mais, porque eu fui ter a oportunidade de entrar em um tipo de mentoria dessa há cerca de 3 anos atrás, que foi quando realmente começaram essas mentorias, né? Até então, eu era completamente sozinha, correndo atrás, perdidaça, sem saber o que fazer, porque foi só nessas mentorias que eu recebi esse tipo de material que eu entrego para vocês, que são as planilhas, né? E tudo mais. A Libna perguntou, como fazer com projetos complementares? Bom, projeto complementar eu contrato, tá? Eu tenho um engenheiro que me ajuda, então eu terceirizo para ele. Todos os complementares eu passo para ele. A gente tem um briefing, onde ele já sabe, né, o que eu gosto que tem em todos os projetos. A gente já tem uma conversa bem alinhada, então eu passo para ele, por exemplo, o projeto da residência, e ele vai lá e faz os complementares para mim. A gente está quase acabando a nossa hora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que te pergunta. Isso aqui eu já respondi. O complementar está incluso? Sim, na verdade eu orço separado. Tá, Fernando, eu coloco um valor separado. Por exemplo, X o valor da arquitetura e X do complementar. Eu repasso o valor pro meu engenheiro, assim, eu não ganho nada em cima do trabalho dele, né? A Estela perguntou, o grupo no WhatsApp são para os alunos? Sim, gente, o grupo é somente para os alunos. Eu quero abrir um grupo de Telegram em seguida para todo mundo poder participar, eu colocar dicas lá, mas eu ainda não consegui porque tem muita coisa acontecendo, muita mentoria. Então, assim que acalmar tudo isso, eu vou criar um Telegram e eu passo para vocês poderem entrar e fazer parte. O engenheiro que te passa, quanto que fica, né? Sim, o engenheiro que me passa. Última pergunta então, gente, porque tá acabando a nossa 1 hora de live, vai cair o Instagram aqui. Vou receber todas as planilhas e as ferramentas na mentoria, eu acredito, né? Sim, gente, tudo, absolutamente tudo, todos os briefings, todas as planilhas, um plano de ação de marketing muito legal para vocês colocarem em prática imediatamente. Como postar, o que postar, né? Quais conteúdos postar, um calendário de postagem, como fazer os anúncios, né? Porque essa coisa do orgânico não funciona mais, né? Nosso queridinho lá, Mark do Facebook e Instagram, ele quer ganhar dinheiro, então a gente tem que anunciar sim. Esse é um ponto muito importante de captação de clientes. Hoje o meu escritório, ele vive de captação de clientes pela internet, assim, a grande parte. Eu tenho os parceiros, mas eu diria assim que 70% vem da internet. Vem da geração de conteúdo, sabe? Vem dos anúncios que eu faço. Estela perguntou, nós compramos o curso pelo site? Gente, ali na minha bio
tem o Linktree, né, o linkzinho. É só clicar ali que vocês vão ter acesso ao site de compra do curso. Ó, o Lucas Rosa acabou de colocar aqui, ou yasminweissheimer.com.br/mentoria. Mas tem o link lá na bio, tá? Vai ser liberado as planilhas conforme for liberando as aulas? Sim, Felipe. A gente aprende a planilha ao vivo na aula e em seguida ela já sobe para a plataforma para vocês poderem fazer download, tá? É tudo simultâneo, assim, terminou a aula, a gente sobe todo o material, porque daí vocês podem ir acompanhando um passo de cada vez. E vai estar salvo lá, caso vocês percam o arquivo, vocês podem baixar de novo. É bem tranquilo, tá? Isso aí, Libna, tem o link da bio. O link do curso tá na bio, tá, gente? Espero todos vocês lá nessa mentoria. Gente, é a última turma de mentoria. Não percam essa oportunidade. Mentoria é muito bom. Eu participo de várias. E, gente, a última que eu comprei há 2 meses atrás, eu paguei 3 mil reais para participar. Sabe? O valor tá muito acessível e ainda dá para pagar em 12 vezes. 12 vezes, gente. Então aproveitem que agora tá tudo mais calmo, né? A gente está passando por esse momento mais delicado, mas a gente também pode se preparar para assim que tudo isso passar, a gente poder realmente captar muitos clientes, né? Ter muitos resultados. Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui se tem mais alguma perguntinha. Mais alguma perguntinha aí, gente? Então, teremos live de novo segunda-feira, tá? Vamos falar de outro assunto, porque eu quero revisar muito bem o workshop com vocês. Tenho certeza que foi bastante conteúdo que ajudou vocês, que ainda vai ajudar, porque a gente ainda vai falar muito sobre isso. Felipe, só para constar, mais uma vez, as 3 aulas antes do workshop foram ótimas. Ah, Felipe, obrigada. Eu realmente fiz de todo o coração, tentei fazer o mais didático possível para que vocês realmente aprendessem e realmente tenham resultados, tá, gente? Esse é meu maior objetivo aqui com esse Instagram, com essa página. O Fernando perguntou, quanto gasta em média por mês em anúncio? Depende muito, Fernando. Eu faço algumas estratégias, tá? Por exemplo, eu pego 500 reais e eu faço uma estratégia de venda. E aí, se aquilo me deu resultado, captei um cliente, porque, gente, vamos combinar, né? Às vezes a gente bota 100 reais no Instagram e vem um projeto de 5, 6 mil reais. Porque o nosso trabalho, ele não é um trabalho barato, né? A gente não vende um produto de 100 reais. A gente vende um projeto de 5 mil, de 10 mil, de 15 mil, de 2 mil, de 3 mil. Então, assim, se a gente colocar 100 reais no Instagram, por exemplo, a gente já tem um alcance gigantesco. Sabe? Já dá para começar 50 reais, 10 reais às vezes, dependendo da estratégia que eu vou estar usando. Mas o importante é anunciar, é aprender a anunciar. Passa de 1.000 reais? Não, Fernando, nunca precisei passar de 1.000 reais em anúncio, sabe? Para fechar projeto. Então, assim, o negócio é aprender a anunciar e no curso tem um módulo só disso. Justamente porque, assim, não adianta só eu ensinar a estratégia para vocês. Eu preciso que vocês aprendam a usar as ferramentas da internet de hoje, que são os anúncios, né? Hoje não tem mais revista, não tem mais jornal, né? Para a gente sair de uma revista, a gente tem que gastar uns 3 mil reais. Com 100 reais a gente faz chover na internet, sabe? É muito mais barato fazer anúncios na internet. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ter que encerrar porque vai cair aqui, falta 2 minutos. Eu espero vocês no curso. Espero de coração. Vocês vão adorar. O pessoal que está aqui no curso sabe que foi muito bom. E eu espero de coração vocês. Começa na outra quarta-feira. Vai ser somente essa turma de mentoria. Então aproveitem. Tá bom, gente? Muita gratidão. Um beijão. Eu vejo vocês na próxima live, eu vou avisar aqui quando vai ser a próxima, qual que vai ser o assunto, para a gente bater mais um papo e tirar mais dúvidas. Até mais e um ótimo final de semana!